Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um programa especial chamado Semana Santa. A Semana Santa é uma programação especial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na qual, durante uma semana, relembramos os momentos que antecederam a crucifixão de Jesus. E hoje, essas histórias da vida de Jesus vamos relembrar para que possamos entender como foi o processo de salvação de cada um de nós. A semana de oração ela está dividida em 8 temas e eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem especial que vai calar fundo ao seu coração e vai tocar na sua vida para que você fique mais perto de Deus e esteja em comunhão com Ele. O meu nome é Douglas Silva, o meu sinal pessoal é esse e eu sou surdo e também sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu vim aqui para compartilhar com você a palavra de Deus, para que você possa ser abençoado e se sentir bem próximo de Deus, entregando a sua vida nas mãos dele, para que a sua conexão com Deus seja mais forte e o Espírito Santo de Deus toque em seu coração. Eu tenho certeza que as mensagens maravilhosas que Deus tem para você vai falar fundo à sua alma. Então, eu queria começar fazendo uma reflexão com você. Se você olhar ao redor no mundo, as coisas que estão acontecendo, por exemplo, se você liga a televisão num telejornal, você logo vai ver notícias de coisas ruins acontecendo. Muitas vezes você se surpreende e até fica atemorizado, se assusta com algumas coisas que estão acontecendo, né? Você vê pessoas sofrendo, você vê pessoas passando por tristeza. Às vezes você vê casos de pais que têm seus filhos doentes, que os seus filhos estão com alguma doença que não tem como ter cura. Existem casos de pais, muitos casos inclusive, de pais que têm filhos com leucemia e muitas vezes os médicos desenganam a possibilidade, né, de que a criança seja curada e diz, olha, infelizmente essa criança não tem cura. E muitas pessoas podem pensar que isso é uma coisa que Deus podia resolver e Deus não resolve. Por quê, né? Por que será que Deus não resolve? Também às vezes você vê casos de pessoas que estão à frente da equipe de saúde, muitas vezes cuidando, sendo generosa, tendo palavras amáveis com os pacientes, e pessoas que são bondosas e trabalham com amor. E essas pessoas muitas vezes são acometidas de doenças que podem deixá-las acamadas e levam a um estágio de sofrimento. E você olha um quadro desse, um caso desse, uma história dessa e você pensa: nossa, o que será que eu tenho que fazer, né, para ser bem nessa vida, para se dar bem? Porque a pessoa que faz coisa boa não tem nada de errado e ela sofre. Parece que Deus não se importa com o sofrimento alheio, né? A pessoa que ajudou a vida inteira alguém, ela poderia estar vivendo bem, mas não, ela está sofrendo. Também a história de pessoas, né? De bons empresários que se esforçam o máximo para ajudar as pessoas, encontra alguém desempregado, oferece emprego na sua empresa para que essa pessoa tenha uma carreira e um sustento, e essa pessoa passa o tempo todo com problemas. Por exemplo, todo dia tem um problema, tem uma coisa, tem outra, e aí imagina que uma pessoa dessa tem uma dor de cabeça forte que não para nunca, e essa pessoa precisa ser afastada do trabalho para poder resolver esse seu problema de saúde. E essa pessoa não consegue viver longe do trabalho, essa pessoa ela fica muito triste porque está distante do trabalho. Como resolver isso, né? Um outro caso, uma criança, um garotinho brincando com seu cachorro, de repente o cachorro escapa, atravessa a rua e aí o carro pega o cachorrinho e aquele cachorrinho então morre atropelado e aquele menininho olha para as pessoas ao redor e fica imaginando por que que ninguém teve coragem de ir salvar o meu cachorro? Por que que ninguém teve coragem de ir me ajudar? Por que que ninguém teve coragem de evitar o sofrimento? E aquilo traz angústias para as pessoas
E muitas coisas acontecem nesse mundo que a gente não entende os motivos pelos quais o sofrimento chega ao nosso mundo. Eu não sei como está a sua vida, talvez você esteja vivendo num momento em que o sofrimento esteja batendo a sua porta. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, um sofrimento muito grande, e aí você não sabe como lidar com isso, você não sabe o que fazer. Talvez você não entenda o porquê você está sofrendo, o motivo pelo qual a sua vida está passando por essas situações complexas. Às vezes você tem pessoas da sua família que morrem, às vezes você vê vizinhos, amigos, parentes, conhecidos seus que perdem a vida. E a maioria das pessoas passam sofrimento neste mundo porque não conseguem compreender o motivo do sofrimento e muitas vezes sofrem sem entender o porquê estão sofrendo. Mas será que um dia essas pessoas vão ter a salvação e o alívio do sofrimento? A Bíblia nos diz que Jesus, ele pode nos dar essa salvação. Mas e o futuro? Você garante como será o futuro? Você acredita como será o futuro? Como que o seu futuro pode ser diferente? Eu vim aqui para dizer para você que se você está passando por um momento de sofrimento, por um momento mal em sua vida, se você está aí refletindo e pensando por que de tudo isso acontecer comigo, por que que eu estou sendo vítima de sofrimento, por que que eu estou sendo vítima de violência, por que que eu estou sendo vítima da maldade deste mundo, eu não entendo, não vejo motivo para isso, eu não vejo motivo porque o mal acontece. Talvez você não entenda, mas eu vim aqui hoje para poder compartilhar com você uma mensagem. A gente vê muitas pessoas inocentes sofrendo, crianças, idosos, pessoas que não têm culpa e muitas vezes sofrem. E aquelas pessoas que são más, elas continuam por aí, vivendo felizes, desfrutando da vida, enquanto as pessoas que não mereciam sofrer, continuam sofrendo. E a gente se pergunta o porquê de tudo isso? Por que dessas coisas estarem acontecendo? Mas eu tenho uma resposta para você. Uma resposta que não tirei da minha cabeça, mas veio da Bíblia. Você sabe que a Bíblia ela foi escrita por 40 pessoas, mais ou menos. 40 autores escreveram a Bíblia. Entre esses autores, nós temos autores que foram protagonistas, nós temos autores que falaram de personagens, e entre esses personagens você tem mulheres e homens, pessoas ricas e pobres, pessoas instruídas e pessoas com pouca instrução. A Bíblia levou em torno de 1600 anos para ser concluída e hoje nós temos aqui em nossas mãos a palavra de Deus. E essas pessoas que escreveram a Bíblia, elas foram inspiradas por Deus. Elas não escreveram de forma leviana, de acordo com a própria vontade de cada uma delas. Não, elas escreveram de acordo com a vontade de Deus. E através da Bíblia nós podemos ter a palavra eterna, porque Deus nos abençoa através da sua palavra e a Bíblia é a palavra de Deus, e através dessa palavra nós podemos entender o porquê das coisas acontecendo nesse mundo. Você pode olhar para o mundo e não ter respostas, mas olhar para a Bíblia e encontrar a resposta. Por isso que eu quero convidar você a estudar junto comigo essa semana. Nós vamos estudar na Bíblia e tentar entender o motivo das coisas acontecerem nesse mundo. Você pode já imaginar, já tem imaginado algumas vezes que Deus, por ser o criador deste mundo, ele fez as coisas boas, mas também fez as coisas más. Você talvez já deva ter pensado que tudo que acontece nesse mundo de bom e ruim é da mão de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, no verso 4, a Bíblia nos diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Olha só o que a Bíblia diz. Ele é a rocha. Uau! Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Sim, os caminhos de Deus não são tortuosos, mas justos.
Deus é a verdade e não há nele injustiça, nem um pouquinho de mal sequer ou alguma coisinha errada. Nada do que Deus faz tem erro, porque Deus, ele é reto, ele é justo. Vocês viram o que a Bíblia diz? Vocês viram o que está escrito na Bíblia? A Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito e tudo que Deus faz é perfeito. Aí você olha para o mundo e você vê as coisas erradas, você vê as coisas estranhas. Por exemplo, você vê furacões, tufões, tornados destruindo casas, construções, arrasando com cidades. Você olha para o outro lado, você vê inundações provocadas pelas chuvas, alagando e levando as pessoas junto com casas, carros. E aí você se pergunta como é que Deus faz as coisas perfeitas se tudo isso de ruim está acontecendo no mundo? Será que isso é culpa de Deus? Nós podemos imaginar que talvez Deus esteja fazendo alguma coisa, mas eu tenho certeza de que Deus tem os planos perfeitos. E eu tenho certeza de que Deus não faz nada de errado. Nós, humanos, é que colhemos os frutos de nossas escolhas. Quando desprezamos a Deus, escolhemos fazer o que é errado, escolhemos fazer o que é pecado, e aí temos consequência que trazemos para a nossa vida, que nos deixa triste, e essas consequências podem ser espalhadas e ser influência para outras pessoas. Deus ele não planejou o pecado. O pecado não foi plano de Deus. A Bíblia deixa bem claro no livro de Gênesis que quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo, o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Tudo que ele fez era bom. Deus criou a natureza e tudo que Deus criou era bom. A partir do momento em que Deus criou as coisas perfeitas e boas, e hoje nós olhamos para o mundo e vemos as coisas erradas, isso é consequência do pecado. Tudo que foi transformado, tudo que foi confundido com o erro, tudo que foi sujo, manchado, contaminado com o pecado, é consequência da escolha humana. E por isso que isso nos traz decepções, angústia, sofrimento e aflições. Mas se confiarmos em Jesus, tivermos a nossa vida nas mãos de Deus, o sofrimento vai ter fim. Se mesmo em meio à morte nós tivermos a esperança e confiarmos em Deus, a gente vai ter fé. E aí você pode me perguntar, mas como ter esperança num mundo desse? Como ter esperança com pessoas morrendo, com pessoas passando dificuldade? É maravilhoso ver na palavra de Deus que Deus nos dá a esperança. É maravilhoso ver que a palavra de Deus nos diz que o seu amor nos traz esperança e que o futuro está em suas mãos. E todas as coisas que estão acontecendo significa que o melhor está por vir. Eu queria te convidar nessa noite para ler comigo mais um verso da Bíblia, para a gente entender de como começou o pecado, para a gente entender de como surgiu o mal. Esse verso está no livro de Ezequiel, no capítulo 27, e o verso é o verso 14 e o verso 15. Ezequiel, capítulo 28, verso 14 e verso 15. Deus criou tudo perfeito. E Deus ele criou os anjos de forma perfeita. A Bíblia descreve como era Lúcifer, o anjo querubim. E aqui no verso 14, a gente encontra a seguinte citação: Tu eras o querubim ungido para cobrir a Deus e o seu trono, e de ti me estabeleci. No monte santo de Deus você estava. No meio das pedras afoguentadas e preciosas você andava. Perfeito era em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia
em que achou iniquidade em ti. Vocês podem pensar que se eu ou qualquer outra pessoa que vive em comunhão com Deus todos os dias, essa pessoa provavelmente você pense nunca vai ter pecado. Assim era Lúcifer, todos os dias estava ao lado fisicamente de Deus, ele andava com Deus. E a Bíblia diz que ele se achou em pecado, que achou-se iniquidade nele. Lúcifer diz a Bíblia que teve inveja de Deus, porque Deus ele era adorado e honrado por todos os anjos. Então Lúcifer sentiu inveja de Deus e queria ocupar o lugar que era de Deus, o trono que era de Deus. Ele queria ser igual a Deus. Será que alguém pode ser como Deus? Será que é possível alguém ocupar o lugar de Deus? Claro que não. Todas as coisas que Deus fez perfeita. Só que todas as coisas que Deus fez, todos os seres que Deus criou, são criaturas de Deus. É impossível serem deuses ou ocupar o lugar de Deus. Mas Deus, em sua majestade, em sua glória, nunca obrigou a ninguém a obedecê-lo. Nunca obrigou a ninguém a amá-lo. Porque Deus é amor. Sim, Deus é amor. E o tratamento que ele dispensa às suas criaturas, aos seres criados, é de amor igualitário. E o que Deus queria é que esse amor fosse recíproco em suas criaturas e que elas o amassem por conta própria. Mas quando a gente vê na citação bíblica de que um anjo criado por Deus perfeitamente queria ocupar o lugar de Deus, a gente percebe quão complexo é a origem do pecado. De Lúcifer, agora ele se tornou Satanás. Antes era Lúcifer e agora se tornou Satanás. Assim, ele criou um exército de anjos que seguiram as suas ideias. E esse exército guerreou contra os anjos que ficaram do lado de Deus. E a Bíblia diz que aqui, nesse momento, lá no céu, surgiu o grande conflito. Ali surgiu o grande conflito, uma guerra cósmica entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, entre os anjos que foram com Lúcifer contra os anjos que foram com Deus, que ficaram ao lado de Deus. Foi ali que começou a guerra do pecado contra Deus, a guerra do pecado contra o amor de Deus. Deus ele só queria tratar as pessoas bem, os anjos, as criaturas com amor, mas teve pessoas, teve anjos que se rebelaram e se voltaram contra Deus. Este é um pecado. O pecado é o contrário de Deus. O pecado é quando você se revolta contra Deus e você quer enfrentar a Deus, é quando você vai contra Deus. Mesmo que você não entenda, a Bíblia diz que lá no céu aconteceu essa guerra e Satanás foi expulso do céu com seus anjos e eles vieram para a terra. Deus havia criado então Adão e Eva aqui na terra. Satanás então foi logo tentar e fazer com que Adão e Eva se desviassem dos propósitos de Deus e entrassem em pecado. Adão e Eva então sabiam das coisas que Deus havia alertado. Deus não havia deixado eles a esmos ou sem informação alguma. Deus havia lhe orientado, aconselhado e dito: olha, preste atenção. Vocês têm um jardim inteiro para vocês viverem. Quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus assim os fez e eles estavam ali respirando vivos, Deus disse: vocês podem aproveitar de todo o jardim, dos rios, dos animais, dos ambientes belos e bonitos, das árvores, das frutas, mas tem uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a única árvore de todo o ambiente, de todo lugar em que você não pode tocar. Se você comer o fruto daquela árvore, você vai morrer. Foi essa palavra que Deus disse a Adão e a Eva. Deus havia aconselhado-os e dito a eles de que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam.
E o pecado seria parte da vida deles neste mundo. Hoje eu e você sofremos as consequências do pecado por causa de Adão e Eva. Adão e Eva, eles cometeram um erro. Eles foram atrás do pecado e trouxeram como consequência para mim e para você. As escolhas de Adão e Eva trouxeram consequências desastrosas e resultados negativos para a humanidade. Eu e você também hoje temos a escolha de fazer o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo de Deus trabalha em nossas vidas. Ele tenta nos convencer do pecado, do juízo e da justiça através da leitura da Bíblia, através do estudo bíblico, para que possamos estar em conexão com Deus e a cada dia melhor desenvolver a nossa vida espiritual. Porém, as nossas escolhas têm consequências e tudo que escolhemos tem uma consequência. E eu queria ler com vocês mais uma passagem bíblica que está no livro de Apocalipse. Está em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, diz o quê? Isso, Apocalipse, capítulo 13, verso 18. Quando Adão e Eva cometeram o pecado, Jesus ele se propôs a vir a este mundo e morrer na cruz por cada um de nós. E quando Jesus veio aqui a este mundo, Jesus ele passou uma vida inteira aqui neste mundo. Ele cresceu, viveu, pregou o evangelho e morreu neste mundo. E aqui no livro de Apocalipse, a gente vê um texto que fala aonde está a sabedoria das pessoas que acreditam em Jesus e aonde está a verdadeira adoração que devemos prestar a Deus. Quando Deus estava pensando em criar, seja os anjos ou o ser humano, Deus ele já tinha traçado um plano da salvação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo já tinha traçado um plano da salvação para as pessoas, para mim, para você. Nossa, isso é impressionante, porque Deus ele é amor. Deus ele não só ensina o amor, mas ele prova através de atitudes. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um programa especial chamado Semana Santa. A Semana Santa é uma programação especial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na qual durante uma semana relembramos os momentos que antecederam a crucifixão de Jesus. E hoje, essas histórias da vida de Jesus vamos relembrar para que possamos entender como foi o processo de salvação de cada um de nós. A semana de oração ela está dividida em 8 temas e eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem especial que vai calar fundo ao seu coração e vai tocar na sua vida para que você fique mais perto de Deus e esteja em comunhão com Ele. O meu nome é Douglas Silva, o meu sinal pessoal é esse e eu sou surdo e também sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu vim aqui para compartilhar com você a palavra de Deus, para que você possa ser abençoado e se sentir bem próximo de Deus, entregando a sua vida nas mãos dele, para que a sua conexão com Deus seja mais forte e o Espírito Santo de Deus toque em seu coração. Eu tenho certeza que as mensagens maravilhosas que Deus tem para você vai falar fundo à sua alma. Então, eu queria começar fazendo uma reflexão com você. Se você olhar ao redor no mundo, as coisas que estão acontecendo, por exemplo, se você liga a televisão num telejornal, você logo vai ver notícias de coisas ruins acontecendo. Muitas vezes você se surpreende e até
fica atemorizado, se assusta com algumas coisas que estão acontecendo, né? Você vê pessoas sofrendo, você vê pessoas passando por tristeza. Às vezes você vê casos de pais que têm seus filhos doentes, que os seus filhos estão com alguma doença que não tem como ter cura. Existem casos de pais, muitos casos inclusive, de pais que têm filhos com leucemia e muitas vezes os médicos desenganam a possibilidade, né, de que a criança seja curada e diz, olha, infelizmente essa criança não tem cura. E muitas pessoas podem pensar que isso é uma coisa que Deus podia resolver e Deus não resolve. Por quê, né? Por que será que Deus não resolve? Também às vezes você vê casos de pessoas que estão à frente da equipe de saúde, muitas vezes cuidando, sendo generosa, tendo palavras amáveis com os pacientes, e pessoas que são bondosas e trabalham com amor. E essas pessoas muitas vezes são acometidas de doenças que podem deixá-las acamadas e levam a um estágio de sofrimento. E você olha um quadro desse, um caso desse, uma história dessa e você pensa, ou eu e você podemos olhar para Cristo e sentir o amor inundando o nosso ser e querendo com todas as forças obedecê-lo e amá-lo e servi-lo. Você tem essa escolha hoje, você pode fazer essa escolha. E eu espero que nessa semana de oração que vamos começar, que vamos estudar diversos temas, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo e se conectar a Deus para que a sua vida seja mudada, pois Jesus está perto de voltar. Jesus está quase voltando e eu espero que quando ele voltar, ele venha buscar você para ir ao céu e receber a vida eterna, porque é lá no céu aonde você vai encontrar um lugar perfeito, aonde não vai ter sofrimento, aonde não vai ter morte, aonde a preocupação vai acabar, aonde dor de cabeça não vai existir, aonde angústia vai deixar de existir e aonde você não vai ter preocupação, porque lá o céu é o lugar perfeito, é o lugar aonde a morte foi vencida e aonde ela não terá lugar, onde ela não entrará. Não vai existir mais choro. Amém? Vamos orar. Querido Pai que estás nos nossos dos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por causa do momento em que tivemos hoje. Um momento muito especial onde paramos para estudar a trajetória de Jesus Cristo aqui neste mundo antes de ser crucificado, aonde pudemos entender e sentir o teu amor em nossas vidas. Significa que o teu amor está aqui entre nós, através da tua palavra, através de Jesus, através da experiência do Calvário em nossas vidas. E nesse momento, bondoso Deus, queremos pedir que o Senhor nos abençoe. Que as pessoas que estão nos assistindo possam realmente serem abençoadas por ti, que elas possam sentir em aonde elas estiverem em seus corações o teu amor, e que essa semana seja uma semana transformadora, para que todo sofrimento, todo mal, toda angústia que elas estejam sofrendo, que elas possam lançar em tuas mãos, pois o Senhor conhece, o Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece a vida de cada pessoa que está nos assistindo, de cada pessoa que habita neste mundo. O Senhor conhece o íntimo de cada ser e o Senhor sabe, desde o nascimento até hoje, o que tem acontecido com a vida dessas pessoas. Se algumas delas passaram por algum momento de quase terem morrido, o Senhor conhece. Se elas estão passando por um momento de angústia, o Senhor conhece. Se elas estão passando por sofrimento, o Senhor conhece. Por isso, bondoso Deus, queremos pedir que o Senhor alivie, que o Senhor dê a elas amor, paz, que o Senhor auxilie na vida delas, que o Senhor dê a elas momentos de calma e que Satanás não tenha poder sobre a vida delas. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor dê a felicidade que podemos ter, o amor que vem de Jesus, para que as coisas deste mundo possam ficar para trás, que possamos estar contigo,
que possamos estar sempre unidos a Ti para podermos viver eternamente. Pedimos ao Senhor que continue nos ajudando durante essa semana de oração, que a nossa vida possa ser transformada. Se estamos cansados, sobrecarregados, angustiados, com o peso do pecado em nossos ombros, por favor, venha ao nosso encontro nessa semana, nos alivie, nos tire esse peso, nos limpe do pecado e nos dê a tua paz, para que possamos até o fim estarmos leve e possamos no final da semana estarmos novamente com a nossa comunhão renovada em ti, para quando o Senhor Jesus Cristo voltar, aonde nós sabemos que o sofrimento e a angústia não mais existirão, aonde Jesus Cristo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, pois estaremos num lugar de paz, aonde não haverá pecado, aonde não haverá morte. Ali poderemos com saudade encontrar os nossos queridos e abraçá-los, pois desfrutaremos todos da vida eterna. Pedimos que o Senhor nos ajude, que esteja conosco, que nós possamos acreditar na salvação que vem de Ti, que vem da cruz do Calvário, que desde mesmo antes da fundação deste mundo, o plano da salvação estava pronto. Por isso te agradecemos e te honramos em nome de Jesus. Amém.